Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, meus irmãos, texto que nós iremos expor nesta noite, para a glória do Senhor e para a nossa edificação, segundo Crônicas, capítulo 20. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, que à medida em que nós vamos expondo, nós iremos lendo os versículos deste capítulo 20, segundo Crônicas 20. Irmãos queridos, alguns dizem que o ano só começa após o carnaval, ou que o Brasil só funciona após o carnaval. O carnaval já passou. Nós iremos nessa semana já se inicia esta semana, o mês de março, mês 3 já. Alguns estavam comentando de manhã, como passa rápido, já está chegando o terceiro mês do ano. Eu tenho percebido que algumas pessoas parecem quase que dizendo o ano, já estamos entrando no mês 3 e eu ainda não iniciei muitas coisas que eu deveria ter iniciado. E eu ainda não coloquei em prática muitas coisas que eu propus no meu coração no final de 2017 para o ano de 2018. Irmãos, quantos estão, parece-me que, paralisados? Talvez desanimados, eu não sei, mas eu tenho percebido uma razoável parcela das pessoas paralisadas pelo medo de fracassar. Quantos ainda não colocaram em prática coisas que deveriam colocar, porque estão paralisados pelo medo de fracassar? Não vai dar certo. Eu não vou conseguir, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não vou conseguir. Existem pessoas que, mesmo nos aproximando agora do terceiro mês do ano, ainda não iniciaram, então, muitas coisas que deveriam iniciar, pelo medo de fracassar. A pergunta é, mas por que desse medo? Muitos têm medo de fracassar porque já falharam no passado. Porque já tiveram experiências tristes, de fracasso. Outros porque desde a tenra idade têm sofrido uma cobrança e eles olham para si mesmos e sabem que eles não serão capazes de atingir as expectativas das pessoas. Quantos, meus irmãos, têm vivido numa busca, numa vida de um perfeccionismo? Eu tenho estudado sobre esse tema, perfeccionismo. Quantos têm vivido numa busca, numa vida de um perfeccionismo, não porque querem glorificar a Deus com isso, não. Porque, no fundo, ainda eles têm a expectativa de que vão conseguir atingir o padrão que os outros estabeleceram para eles. Eu estava lendo essa semana um livro justamente com o título Perfeccionismo. E a autora, Amy Brent, ela relata a história, não sei se fictícia ou não, mas uma história que é muito próxima de muitas pessoas. Ela narra a vida de um rapaz, e ela dá o nome de Renato, dizendo que esse rapaz, Renato, tinha um irmão chamado Tiago, e esse irmão mais velho era um aluno fora de série. O Tiago era aquele aluno que só tirava nota 10 na escola. Era aquele aluno atleta, jogava basquete como poucos, jogador de futebol, sabe aquele tipo que é o primeiro a ser escolhido? Mas o Renato não era assim não, era o último a ser escolhido. Enquanto os professores tinham uma grande expectativa, por causa do Tiago que só tirava notas excelentes, o Renato não, ele tirava notas medianas. E por vezes os professores diziam, puxa vida, mas você não é como seu irmão é tão bom na escola, você não é tão bom.
Quantas vezes o professor, o treinador do time da escola, colocava expectativas no Renato, e depois se decepcionava dizendo, puxa, mas você é mesmo tão diferente do seu irmão era tão bom nisso, você não. E os colegas ficavam rindo dele. Quantas vezes os pais, talvez até na expectativa de motivar o Renato, diziam, filho, por que você não é igual ao seu irmão? E assim cresceu o Renato, ouvindo comparações, ouvindo uma vozinha lá na sua mente dizendo, você é um fracassado, você não vai conseguir. Renato cresceu, e diz Amy Brent no seu livro, e na sombra do irmão, mas nunca conseguindo ser igual ao irmão, e se cobrando e buscando um perfeccionismo inatingível. E ele estava lá com a sua mesa, com um projeto na sua mesa de trabalho, e no fundo ele ouvia aquela vozinha, isso vai ser um fracasso. Meus irmãos, quantas pessoas, à semelhança desta personagem de nome Renato, quantas pessoas crescem assim? E vivem então numa busca de algo inatingível, e talvez na igreja não seja muito diferente. Pessoas que estão em busca de um alvo inatingível, mas não porque entendem que essa é a vontade de Deus ou para a glória de Deus, mas porque no fundo querem provar que são capazes, que são boas, que são autossuficientes. Isso é um grande erro. Quantas pessoas estão então paralisadas pelo medo de fracassar, e se elas não buscam um aconselhamento nas Escrituras, sabe o que provavelmente elas irão ouvir de um profissional? Elas vão ouvir assim, não, você precisa acreditar mais em você mesmo. Você pode, você é capaz, acredite mais em você mesmo. Você tem forças para conseguir. E, meus irmãos, não é isso que as Escrituras nos ensinam. De fato, nós não conseguiremos atingir as expectativas. E mesmo quando nós olhamos nas Escrituras, no Salmo que nós lemos, nós devemos e fomos criados para a glória de Deus, fomos criados para refletir a Cristo na nossa vida. E quem de nós, meus irmãos, consegue isso? E qual de nós consegue viver a todo instante glorificando a Deus? Qual de nós é imagem e semelhança de Deus? Qual de nós consegue atingir a maturidade perfeita que é a semelhança de Cristo? Nós não atingimos. E o problema, queridos, é quando nós temos a expectativa ou buscamos de forma errada, achando então que nós precisamos, que nós somos um fracasso, e nunca vamos conseguir, e somos um fracasso, e por isso vamos ficar paralisados, e não vamos tentar nada porque somos um fracasso. Isso é um extremo. Ou caímos no outro extremo, como eu disse, num conselho que não é bíblico, e buscamos então acreditar mais em nós mesmos, acreditando que somos capazes, que vamos conseguir e que vamos fazer por merecer, e isso também não é correto. O caminho é o caminho bíblico. Queridos irmãos, quantos personagens bíblicos nós temos, quantos exemplos de personagens bíblicos que fracassaram, que erraram, mas que depositaram a sua total confiança no Senhor. Quantos personagens bíblicos, meus irmãos, nós poderíamos destacar aqui? Porque, de fato, nós não conseguimos alcançar plenamente os nossos objetivos, mas nós precisamos lembrar que nós temos um Salvador que levou sobre si os nossos fracassos. Nós não podemos, queridos amigos e irmãos, nos esquecer que nos foi dado que quando fomos revestidos, que ser revestidos de Cristo é deixar para trás tudo, irmãos, que é acreditar que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, precisamos agora crer que nós temos a identidade de Cristo, nós somos revestidos da suficiência de Cristo. E é por isso que a proposta de acreditarmos mais em nós mesmos, de confiarmos mais em nós mesmos, é falsa e é perigosa. Porque nós, sem Cristo, não somos nada. E a nossa justiça própria é como trapos de imundícia. Mas quando nós olhamos para a palavra, meus irmãos, e lembramos-nos
Quem nós somos em Cristo Jesus, isto sim, faz toda a diferença. Então pare um pouco e verifique o que realmente o impede de confiar no Senhor. O que é que tem impedido você de confiar no Senhor e viver da forma que é agradável ao Senhor? É se enxergar como um fracasso? É se enxergar como alguém que nunca vai fazer nada que vai dar certo? Ou é se enxergar como alguém que é capaz e que pode alguma coisa? As duas coisas estão erradas. Nós devemos nos enxergar em Cristo Jesus, amados por Deus, apesar de não merecermos. A Bíblia está repleta de pessoas que tentaram e fracassaram, muitas vezes de maneira espetacular, conforme aprendiam a seguir a Deus. Muitas dessas personagens bíblicas experimentaram um momento em que se recusaram a seguir em frente. Disseram, não há como, eu não vou. Sabe por causa do quê? Do medo. Como muitos aqui, quem sabe. Mas conforme Deus foi trabalhando no coração delas, conforme Deus foi agindo, ensinando-as, o medo e o desconforto se transformaram em obediência, em fé. Foi assim, por exemplo, com Moisés. Senhor, eu não tenho como ir lá não, eu não tenho como libertar, ser um instrumento para a libertação do povo. Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, o que vão falar? Senhor, e foi dando tantas desculpas. Manda qualquer um, menos a mim. Com Gideão não foi diferente, com tantos outros, mas que depois de trabalhados por Deus, vieram a crer no Senhor e serem usados por Deus. Irmãos, talvez estejamos pensando a respeito, talvez você esteja pensando a respeito do que está enfrentando neste momento, e imaginando exatamente como encontrar coragem para seguir adiante. Talvez você esteja pensando, nossa, já vai chegar o mês 3 e eu não sei o que fazer. Eu não sei como ter coragem para fazer o que precisa ser feito, para seguir adiante. Como fazer isso? E é interessante quando nós olhamos aqui para esta passagem do segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, traz o registro bíblico de um bom rei de Judá, um homem chamado Josafá. O registro bíblico de um exemplo importante de como seguir em frente, quando nós não sabemos o que fazer com as circunstâncias que nos ameaçam oprimir, quando o medo vem bater a porta do nosso coração querendo nos paralisar. Como é interessante e edificante olhar, meus irmãos, para a história de Josafá, olhar para esta passagem bíblica aqui de 2 Crônicas 20. E eu preguei, eu não sei se foi no ano retrasado, até este texto, eu dei o título, O que fazer quando não se sabe o que fazer. Mas eu resolvi, meus irmãos, voltar aqui a este texto, nessa perspectiva. Alguém, meus irmãos, que poderia ter ficado paralisado pelo medo, diante de uma situação terrível, diante de uma ameaça imensa, dois povos se juntando contra eles. Mas alguém, meus irmãos, que decidiu depositar a sua total confiança em Deus. Josafá, meus queridos, foi o 4º rei de Judá, filho de Asa, que também havia sido um bom rei. Ele substitui o pai em Judá. Ele era da linhagem de Davi. Os irmãos, eu creio que sabem que no ano 931 a.C., após a morte de Salomão, o reino se divide e passa-se a ter 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, chamado de Israel, e reino do sul, chamado Judá. A linhagem de Davi, dinastia de Davi, fica no reino do sul, Judá. E então Josafá, cujo nome do hebraico é Yehoshafat, Javé, o Senhor, o nome de Deus, Yehoshafat, Javé tem julgado. Um homem, meus irmãos, que foi um bom rei, apesar de algumas falhas, por exemplo, permitindo o seu filho se casar com alguém que não deveria ter se casado, com uma família, a filha de Acabe e Jezabel. Isso trouxe consequências terríveis, e quase que a linhagem de Davi
é exterminada, não fosse a providência e a graça do Senhor. Mas um homem, meus irmãos, que apesar de não ter sido um homem perfeito, aliás, só Jesus é perfeito, foi um homem que teve atitudes que nos ensinam, e Deus deixou registrado aqui, para aprendermos com ele. E se você tem sido tentado a ficar paralisado por causa de um medo de fracassar, e se você tem sido tentado a acreditar que simplesmente você é um fracasso e você não deve então tentar nada porque não vai dar certo, ou se você tem sido tentado a acreditar que você deve acreditar em você mesmo, confiar mais em você mesmo para que você possa então conseguir, eu quero convidar você a olhar através do exemplo deixado aqui por Deus na vida, através do sustento da vida deste rei, qual é o remédio contra este medo paralisante do fracasso, que eu já adiantei aqui para os irmãos, que é a confiança no Senhor. Como rei, meus irmãos, Josafá, ele fica sabendo, o rei de Judá, Josafá, fica sabendo que uma coalizão de nações está avançando contra ele e um grande exército está se preparando para atacá-lo. Acompanhem comigo desde o verso 1. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Perceberam aí, meus irmãos? Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Você pode imaginar o número desse exército? Nós não estamos falando de 100, 500, 1.000 pessoas, 500 ou 1.000 pessoas ou 2.000 pessoas. É um número, é uma multidão. Moabitas, amonitas, meunitas, se juntando para se apoderarem de Judá. O texto continua. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Já imaginou você ouvir uma notícia dessa? Olha, está vindo uma multidão contra você. Você é o rei, você é o responsável, e você ouve uma notícia dessa. Sabe o que significava isso, meus irmãos? Josafá tinha que ter em mente, Josafá tinha em mente, que não era um grupo que chegaria para dizer, olha, agora isso aqui é nosso. Não era simplesmente uma coisa dessa, não. Sabe o que significaria? Significava que eles entrariam em Judá, que eles matariam muitas pessoas, que as mulheres grávidas teriam as suas barrigas abertas, que os homens seriam humilhados, tendo que ficar deitados no chão, e o exército inimigo passaria por eles, humilhando e destruindo os órgãos internos deles. Significaria que as mulheres e crianças seriam levadas cativas. Significava que certamente ficaria uma pilha de corpos amontoados na cidade. Às vezes nós lemos alguns textos bíblicos e não temos ideia do que acontecia naqueles dias. Era isso que significava. Agora imagina você no lugar de Josafá ouvindo uma coisa dessa. Uma multidão que viria e que certamente faria todas essas atrocidades e coisas terríveis. O texto continua. Verso de número 3. Então Josafá teve medo. Eu imagino, irmãos, que no lugar dele nós teríamos medo também. Agora preste atenção na continuação do texto, e aqui que faz toda a diferença. Vamos ler juntos? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Meus queridos irmãos, talvez nós já tenhamos passado por situações difíceis, situações amedrontadoras, ameaças reais e terríveis, muito provavelmente não como as de Josafá, mas coisas que talvez estejam procurando assaltar o seu coração, fazer com que você fique paralisado de medo. E o que você faria se estivesse na iminência de uma batalha contra um enorme exército, que parece impossível de ser derrotado? E eu ouso dizer aos irmãos que, humanamente falando, sim,
impossível de ser derrotado, humanamente falando. O que normalmente faz quando não se sabe como ter um desempenho perfeito? Qual foi a primeira coisa, meus irmãos, que Josafá fez? Eu já destaquei aqui no verso 3. Então Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. Aqui na nossa versão revista e atualizada diz, se pôs a buscar ao Senhor. A nova versão internacional, a NVI, diz assim, decidiu consultar o Senhor. A Bíblia Almeida, século 21, também traz essa ideia, resolveu buscar o Senhor. Vejam, observando essas três versões bíblicas, revista e atualizada, NVI e a Almeida, século 21, todas elas indicam que Josafá tomou uma decisão mental premeditada. Esse foi o seu primeiro passo. Meus irmãos, como isso é digno de nota, precisamos considerar sobre isso. Porque por vezes, diante das ameaças, porque por vezes diante das situações difíceis, porque por vezes diante de situações que nos levam a pensar no fracasso e ficarmos paralisados pelo medo, ao invés de buscarmos ao Senhor, nós ficamos olhando apenas para as situações, nós olhamos para nós mesmos, ou nós damos ouvido a conselhos não bíblicos que dizem, você deve acreditar mais em você mesmo. E buscamos força em nós mesmos, ou quem sabe buscamos forças em coisas, em pessoas, mas não é isso que Josafá fez. Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. Será, queridos, que é isso que temos feito? Será que você tem buscado ao Senhor? Será que você tem depositado sua confiança no Senhor? O que nós lemos é que Josafá estava decidido a buscar, determinado a buscar a Deus. O fato de que teve que decidir buscar a Deus mostra que essa pode não ser uma reação natural. Como eu disse, queridos, com frequência, não é essa a reação que muitos têm. Com frequência em nossas lutas, esquecemos que temos um Pai Celeste que é mais poderoso que qualquer exército. Nos esquecemos, meus irmãos, como nós lemos um pouco à frente, lá em 2 Crônicas 32, Ezequias dizendo conosco, há um maior do que eu está com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, a paralisia e o medo começam a enfraquecer quando nós lembramos que temos um Pai Todo-Poderoso no céu, que cuida de nós e que ouve o nosso clamor. Nós lemos isso e cantamos isso ainda há pouco, grande é o Senhor. Nós não servimos um Deus feito por mãos humanas, nós não servimos a homens, nós servimos a um Deus que é grandioso. É aquele que nós lemos ainda há pouco em Romanos 11 e cantamos, cujo conhecimento e os caminhos são inescrutáveis e insondáveis. É aquele que fez todas as coisas por meio do seu poder e não precisou da ajuda de ninguém. Josafá não estava buscando a Deus com um plano de batalha nas mãos, pedindo para que Deus abençoasse. Senhor, eu fiz um plano aqui de batalha, eu estrategicamente já planejei tudo aqui, minhas estratégias militares, Senhor, abençoa este meu plano. Não é isso que Josafá faz. Quantas vezes é exatamente isso que fazemos? Olha, eu acho que eu devo fazer isso, aquilo, confiando na minha força, Senhor, me abençoe. Não é isso. Josafá, meus irmãos, não estava buscando a Deus com um plano de batalha, pedindo que abençoasse. Ele não sabia o que fazer. É interessante, os irmãos perceberam? Vejam, na continuação da leitura, verso 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E ele diz assim, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Isso já mostra, meus irmãos, qual é a compreensão de Josafá acerca de Deus. O que Josafá tinha em mente com relação à grandeza do próprio Deus. Ele sabia, meus irmãos, que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Ele não sabia o que fazer, mas ele sabia quem Deus era. A primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, é que diante do medo paralisante do fracasso, diante, meus irmãos, das situações difíceis que nos sobrevêm, a coisa mais certa a fazer
é buscar ao Senhor. E por que é, queridos, que Josafá busca ao Senhor? Josafá, ele começa a clamar, se achegando a Deus em oração, e percebam que ele vai afirmando que Deus é soberano sobre todas as coisas. Acompanhem comigo o verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Vejam, Josafá está fazendo perguntas, mas o que Josafá está dizendo é: Senhor, eu sei que o Senhor é tudo isso. Ele está declarando quem Deus é. Não és porventura, não és Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem o possa resistir. Josafá, meus irmãos, tinha completa confiança ou conhecimento de que o Deus de Judá, o Deus do seu povo, não era qualquer um. Era o único e verdadeiro Deus. Não é um Deus que é tão forte como os povos. É o Deus que domina sobre todos. É o Deus que tem poder sobre todos. É o Deus, como nós lemos lá em Isaías 40, que para Ele pode juntar todos os povos, que não passa de um pingo que cai de um balde, que não passa de um grão de pó na balança, que não passa de um pó fino que você sopra e vai embora, que é nada, que é menos do que nada. Diante do Deus Todo-Poderoso, todos os exércitos, todos os povos, toda a força humana é menos do que nada, como um vácuo. Josafá sabia disso. E então ele diz no verso de número 7, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do seu povo, do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Os irmãos percebem o que Josafá está fazendo? A primeira coisa, meus irmãos, que Josafá faz é trazer à memória quem é o Deus do seu povo. É o Deus soberano, é o Deus todo-poderoso. E então, meus irmãos, nós lemos aqui, quando você faz isso, você tem o seu coração aquietado, lembrando que, quando nós nos lembramos, queridos, que o Deus a quem servimos é o Todo-Poderoso, isso traz paz ao nosso coração, não importa qual é a situação, não importam quais sejam os desafios. Quando nós nos lembramos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos ajuda, guerreia as nossas guerras, é aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo seu poder, meus irmãos, isso traz paz ao nosso coração e nos faz não olhar para nós mesmos e nem mesmo para as circunstâncias, nos faz olhar para o Senhor, que é maior, infinitamente maior do que nós, infinitamente maior do que as circunstâncias, desafios e exércitos humanos. Os irmãos perceberam o que mais Josafá faz? Ele começa a contar a situação para Deus. Senhor, os moabitas, os amonitas, os de Seir, eles estão fazendo um acordo, uma aliança. Senhor, é isso que está acontecendo. Será, queridos, que temos feito isso? Será que temos buscado ao Senhor, reconhecendo quem Deus é, a glória, o poder de Deus? Será que temos contado a nossa situação para o Senhor? Eu gosto do hino, conhecido hino do nosso inário. Andas triste e carregado, de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por teu amor tão terno, paz terás no coração.
Nós devemos buscar ao Senhor, meus irmãos, abrindo o nosso coração, derramando a nossa alma, colocando tudo diante do Senhor. É por isso que Jesus nos ensina a orar, a colocar diante do Pai as nossas necessidades, a ponto de, mesmo Deus sabendo que nós precisamos, nós dizermos: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, livra-nos do mal. É abrir o nosso coração. Alguém disse que Jesus nos ensina a orar, a chamada oração dominical do Pai Nosso, não porque Deus não saiba das nossas necessidades, mas quando nós contamos para Deus, nós desabafamos, nós colocamos a nossa alma, nós lançamos sobre Ele os nossos temores, isso nos dá paz. Nós estamos contando para o nosso Pai Todo-Poderoso o que está acontecendo conosco. Ah, meus irmãos, se uma criança, quando chega em casa cheia de medo, ela chega no pai e na mãe e diz: papai, mamãe, eu estou passando por isso, está acontecendo isso. E ela passa a se sentir já em paz, só pelo fato dela ter contado para o papai, para a mamãe, o que está acontecendo. Imagina, meus irmãos, quando nós contamos para o Deus Todo-Poderoso. É o que Josafá faz. Então nós devemos fazer isso também. Você também pode descrever sua situação para o Senhor, pode contar a Ele qual tarefa, qual problema, circunstância lhe foram dados e descrever o que lhe está amedrontando. Você pode dizer para Deus quais são os medos do seu coração. Você deve fazer isso. Josafá lembra a Deus que aqueles exércitos estão marchando contra o povo a quem ele ama. Agora vejam o que Josafá faz logo depois. Vamos continuar a leitura, meus irmãos. A partir do versículo de número 12, ele diz: Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Percebam a declaração de Josafá aqui no verso 12. Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Vamos ler esta parte, meus irmãos, todos juntos? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Meus irmãos, Josafá confessa a Deus, lembra, a Deus, que ele era uma criatura frágil e fraca, totalmente dependente do seu amor e da sua misericórdia. Por isso eu digo, a solução diante do medo do fracasso não é olhar para nós mesmos, como a psicologia moderna indica, ensina, e acreditarmos que somos alguma coisa, que somos bons, que somos capazes, acreditar em nós mesmos, pensamento positivo. Como é que eles chamam? Autoestima. Você precisa ter uma autoestima elevada, aí você vai ser um campeão. Não, ao contrário da psicologia moderna, Josafá olha para si mesmo, olha para a realidade do povo, ele diz: Senhor, nós somos fracos. Senhor, nós não podemos nada sem o Senhor. Senhor, nós nem sabemos o que fazer. É uma oração sincera diante do Deus Todo-Poderoso. É uma oração correta diante daquele que pode todas as coisas. E o final do versículo é muito significativo. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Ah, meus irmãos, nós também podemos fazer isso. Josafá conclui dizendo que a confiança dele está em Deus. Você também pode fazer isso. Clamar. Josafá clama: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em Ti. Nós também podemos clamar: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Talvez seja exatamente isso que você deva declarar para o Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei, Senhor, como agir na minha casa com o meu filho. Senhor, eu não sei como lidar com esta situação do meu trabalho. Senhor, eu não sei como lidar comigo mesmo diante de tantos fracassos, dificuldades que eu tenho vivido. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos
estão em ti. O que acontece, meus irmãos? Ele declara isso. A primeira coisa, então, que aprendemos é que devemos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor na certeza de quem Deus é. Não é um Deus limitado, não é um falso Deus, é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que detém todas as coisas com a força do seu poder. Devemos buscar a Deus contando para Ele o que está acontecendo conosco. Devemos derramar a nossa alma, o nosso coração diante do Senhor. Devemos reconhecer quem nós somos. Somos fracos, dependentes, como nós cantamos ainda há pouco. Este hino 120 que cantamos ainda há pouco, meus irmãos, deveria ser um hino de cabeceira, deveria ser um hino diário nosso. Careço de Jesus, de ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, ó, dá-me a tua graça. Aspiro a ti, Senhor, eu não posso nada sem o Senhor, eu careço do Senhor. É o que Josafá fez. Devemos, meus irmãos, depositar a nossa total e restrita confiança em Deus. Os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que acontece, meus irmãos? Quando nós colocamos nossos olhos em nós mesmos, quando nós fitamos nossos olhos nas circunstâncias, quando nós depositamos nossos olhos, entenda essa expressão como depositar a nossa confiança, a nossa esperança, em pessoas, em coisas, seja o dinheiro, seja o nosso emprego, seja um relacionamento, nós estamos fadados ao fracasso, porque nós mesmos, nós não somos todos poderosos, as pessoas não são todas poderosas, as circunstâncias não têm poder para nos dar verdadeira paz, segurança. É por isso que precisamos fitar nossos olhos no Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti. A pergunta que eu faço para você é: onde estão os teus olhos? Você tem fixado os seus olhos em quem ou em quê? Você tem depositado a sua esperança, a sua confiança no Senhor? Você tem feito como Josafá fez? Josafá poderia ter olhado para si mesmo. Aliás, ele olhou e ele declarou: Senhor, eu não posso nada. Ele poderia ter tentado confiar no exército. Ele poderia ter confiado em qualquer coisa, ele não fez. Acertadamente ele não fez. Ele colocou os olhos no Senhor. Não é à toa, meus irmãos, que o autor aos Hebreus nos ensina que devemos fitar nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Na continuação do texto, meus irmãos, nós podemos ver o que acontece. A partir do verso 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha que significativo, meus irmãos. Família, a família da aliança. As famílias se reúnem diante de quem? Do Senhor. Eu fico pensando, que lição as crianças aprenderam ali? E elas deveriam aprender em casa. Quando vêm as circunstâncias difíceis, ao invés das nossas crianças nos verem desesperados, nos verem buscando ao Senhor, depositando nossa confiança no Senhor. Que lição preciosa podemos ensinar aos nossos filhos, colocando nossos olhos no Senhor. O texto continua, verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, meus irmãos, Josafá ouve essa palavra que vem de Deus, que eles não precisariam nem guerrear. E o que me chama bastante atenção
foi o que eles fizeram. Eles não simplesmente ficaram acomodados, eles depositaram toda a confiança no Senhor. E num ato de verdadeira fé, percebam quais são os resultados de uma fé operosa. Olha a atitude deles a partir do verso 18. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. E fizeram o quê? E o adoraram. Meus irmãos, alguém que deposita sua confiança no Senhor, ao invés de ficar ansioso, ao invés de ficar murmurando, reclamando, desesperado, paralisado, vai fazer o quê? Adorar. Vejam a continuação do texto. Verso 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coalitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Vejam, Deus não havia ainda agido, destruindo os exércitos, a multidão que vinha contra eles. Eles estavam confiados na palavra do Senhor, eles estavam confiados nas promessas do Senhor, eles estavam depositando os olhos no Senhor. Então, verso de número 20, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Preste atenção aqui, meus irmãos. A palavra de Josafá ao povo não foi: creiam em vocês mesmos, acreditem em vocês mesmos. De forma alguma, como eu disse, contrariando o que nós aprendemos nos dias de hoje, através dos profissionais. Não, ele diz justamente: credes no Senhor vosso Deus, e estareis o quê? Seguros. Irmãos, nós precisamos aprender que quando a nossa confiança está no Senhor, quando os nossos olhos estão postos no Senhor, quando de fato a nossa esperança está em Deus, aí sim nós estamos seguros. Ah, quantas pessoas têm buscado segurança, como eu disse, em coisas. O dia que eu for rico, aí eu estarei seguro, porque o dinheiro me dará segurança, lê do engano. O dia que eu tiver aquele emprego, aquele status, aquela posição, aí eu me sentirei seguro, porque eu vou ser o maioral. Engano do coração, mentira do seu coração. O dia que eu tiver aquele relacionamento com aquela pessoa, eu estarei seguro. Vamos voltar aqui, meus irmãos, para o que o texto diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe o que Josafá está dizendo? O que era crer no profeta? O profeta de Deus trazia a mensagem de quem? O profeta verdadeiro. A palavra do Senhor. Credes na palavra de Deus. Depositem a confiança na palavra de Deus, no Deus da palavra. E como diz Josafá, prosperareis. E então, na continuação do texto, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá ordena, meus irmãos, que esses cantores fossem à frente do exército. E eles iam na frente louvando ao Senhor, cantando: rendei graças ao Senhor. Por que render graças ao Senhor? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso mostra, meus irmãos, que eles estavam confiados no Deus não somente que é todo-poderoso, mas que é misericordioso. Se o nosso Deus apenas fosse todo-poderoso, isso não resolveria muita coisa para nós. Conforme nas histórias de mitologia, grega, os deuses da mitologia são deuses que têm algum poder, mas são deuses por vezes maus. Eles têm prazer em judiar das criaturas, dos seres mortais. Mas diferente dessas histórias inventadas de mitologia, o Deus da Bíblia não somente é todo-poderoso, mas Ele é bom, Ele é misericordioso. Queridos, diante talvez do medo paralisante do fracasso,
diante dos desafios que nós enfrentamos, nós precisamos buscar a Deus, na certeza de que não somente Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele não age nos dando aquilo que merecemos. Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. É por isso que os cantores iam à frente, declarando, cantando, louvando, dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É nisto que você tem confiado, é neste Deus Todo-Poderoso, bondoso, misericordioso, que está a sua confiança. Somente assim, meus irmãos, podemos nos ver livres do medo paralisante, ao invés de olharmos para nós mesmos, olharmos para o Senhor. Agora vejam o que diz o texto a partir do verso 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha que coisa curiosa. Aqueles exércitos começaram a atacar uns aos outros e foram se matando. Verso 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Meus irmãos, a questão aqui não é que Deus irá destruir o exército inimigo diante de você. Nós não podemos aplicar o texto dessa forma, como alguns andam pregando, dizendo: está vendo, Deus vai destruir todos os exércitos inimigos que se levantarem contra você. Não é isso. O destaque é que Deus respondeu a Josafá quando este clamou. Naqueles dias, queridos irmãos, antes da Bíblia estar completa, as respostas e o encorajamento de Deus vinham através dos profetas. Agora, queridos, que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus completa, nós encontramos o encorajamento e as respostas de Deus na Bíblia. Porque, queridos, que eu tenho insistido no aconselhamento bíblico? Por que eu tenho insistido, meus irmãos, que os irmãos precisam buscar aconselhamento na palavra? Porque é através das verdades bíblicas que temos sido libertos dos nossos medos paralisantes. Não é um comprimido que o psiquiatra der que vai nos livrar dos nossos medos. Não é acreditar em nós mesmos que vai nos fazer livrar dos nossos medos. É crer na palavra do Senhor, que nos aponta para Jesus Cristo. É crer na palavra do Senhor, que revela acerca da graça suficiente que temos em Cristo. É crer na palavra do Senhor, que testifica de Cristo. É crer na palavra do Senhor, meus irmãos, que está baseada em Cristo, que é o próprio Cristo. Nós, queridos, não precisamos nos preocupar se o processo que Josafá utilizou perdeu sua validade. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não muda. Então o que nós devemos fazer? Clamar. Meus queridos irmãos, nós aprendemos nesta noite que diante de um medo paralisante, do fracasso, ao invés de olharmos para nós mesmos, chegando à conclusão que somos completos fracassados e por causa disso não podemos fazer nada,
Ao invés de darmos ouvidos para os conselhos modernos, humanistas que dizem: acredite em você mesmo, você pode, você é capaz. Nós aprendemos aqui nas Escrituras, nessa história que Deus deixou para nós como lição, como instrução, que devemos buscar ao Senhor. Então eu quero dizer para você, resolva buscar a Deus. Resolva buscar ao Senhor. Ore, lembre, diga que Deus é dono de tudo e que Ele está no controle. Faça como Josafá, creia, ore crendo que Deus é o Deus soberano. Ele pode todas as coisas. Descreva a sua situação diante dEle. Você tem contado a Deus o que você tem passado? Você tem dito para o Senhor o que tem causado medo no seu coração? O que tem levado você a ficar paralisado com medo de fracassar? Você tem contado dos medos, dos temores do seu coração para Deus? Descreva isso. Josafá fez isso. Quando nós olhamos 2 Crônicas 32, Isaías 36, 37, nós vemos que Ezequias, rei de Judá, agiu da mesma forma. Quando Senaqueribe, que era o rei da Síria, vinha para se apoderar de Jerusalém, Ezequias, rei de Judá, fez a mesma coisa. Ele buscou o Senhor, ele foi até Isaías, ele buscou o Senhor, ele orou contando para Deus o que estava acontecendo. Senhor, Senaqueribe, rei da Síria, ele está vindo e e eles querem nos destruir. Ele contou exatamente para Deus, fez o que Josafá também fez. Você tem feito isso? Resolva então, lembre-se, lembre a Deus que você pertence a Ele, porque confiou em Cristo e, portanto, pertence a Ele. Faça mais que isso. Faça como Josafá, admita que você é impotente. Diga: Senhor, eu admito que eu não posso nada sem o Senhor. Faça como Josafá: Senhor, eu não posso nada, eu sou fraco, eu nem ao menos sei o que fazer. Diga a Deus que você não sabe o que fazer, mas diga a Deus que você confia nele. Resolva confiar inteiramente no Senhor. Queridos irmãos, o espírito de medo de Josafá foi transformado quando ele se voltou para o Senhor. Eu quero dizer que a graça de Deus veio a ele em poder e amor. É interessante quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, muitos séculos depois, Paulo nos lembra de que aqueles que pertencem a Deus não têm um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Está lá em 2 Timóteo 1,7. Aqueles que pertencem a Deus não têm um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Resolva confiar em Cristo, resolva olhar para Cristo, resolva imitar a Cristo, resolva depender de Cristo, resolva viver para Cristo, resolva amar a Cristo, resolva ter esperança total, toda a sua esperança em Cristo. E certamente você se verá livre do medo paralisante do fracasso, porque Cristo já venceu. Ele é o nosso Senhor e Rei.